Essa é a Federal FM. Bom dia, reitor, tudo bem? Bom Prazer dia. em recebê-lo aqui. Bom dia, Roberto. Bom dia para os nossos ouvintes aqui da Federal FM. Na verdade, o ministro e o ministério não anunciam que irão cortar, já cortaram. Já houve o corte? Já houve o corte, no caso da UFPEL, 29 milhões, sendo 22 milhões no nosso orçamento de custeio, que é o nosso orçamento para pagar as contas de luz, para pagar os trabalhadores terceirizados de vigilância, limpeza, portaria, para subsidiar a alimentação no nosso restaurante universitário, para pagar o auxílio moradia dos nossos estudantes carentes, e depois mais 7 milhões no nosso orçamento de investimento, que praticamente se torna nulo com esse corte. Então, no orçamento de custeio... O que é o investimento de investimento? Obras, equipamentos, é o investimento em coisas novas, enquanto o custeio é a manutenção do que existe. Então a situação é bastante preocupante e, como já aconteceu algumas vezes no passado, se não forem revertidos os cortes, a universidade... Nós tínhamos praticamente um orçamento de 100 mil, então, para esse ano. Não, o nosso orçamento é o seguinte, isso eu acho super importante que os nossos ouvintes entendam. O orçamento total da UFPEL num ano é 800 milhões, dos quais 720 são para pagamento de folha, seja de professores e técnicos administrativos na ativa e aposentados. O que realmente sobra para a universidade se utilizar, aí sim, são 74 milhões de custeio e 9 milhões de capital de investimento nesse ano. O que foi cortado, então, foi 22 milhões dos 74 de custeio e 7 milhões dos 9 de capital. Se fizer uma média, o corte ainda é maior do que 30%, porque no investimento o corte foi de 70%. Bom, realmente, se não modificar essa questão, a universidade pode parar agora em setembro, como o senhor já disse, a outros veículos, e o senhor falou sobre isso, é verdade? Certamente, a universidade, e algumas pessoas inclusive têm dito, mas isso já falaram antes, a universidade nunca parou. Sim, a universidade não parou nas outras vezes porque foi revertido o corte. Se o corte não for revertido, a universidade tem recurso para pagar suas contas até o final de agosto. A partir de setembro, infelizmente, não temos como pagar as contas mais básicas, conta de luz, conta de água, prover comida para o restaurante universitário. Então, o nosso limite orçamentário é agosto. A partir de setembro, se não houver reversões, a universidade não tem para onde correr. Tá. Reitor, gostaria que o senhor comentasse uma nota que o senhor disse que a atitude do governo é uma forma de perseguição. Isso é com relação a essa perseguição ao UFPEL ou um todo? Não, na verdade, a perseguição inicialmente foi feita a 3 universidades. O que aconteceu foi a Universidade de Brasília, a Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, e a Universidade Federal da Bahia. Organizaram ao longo das últimas semanas atividades lá, atos. Por exemplo, na UNB teve uma palestra com o candidato a presidente Fernando Haddad, que parece que reuniu 10 mil pessoas. O governo federal não gostou disso e resolveu que iria cortar recursos dessas 3 universidades. Anunciou esse corte só para as 3, efetuou esse corte, isso é muito importante que todo mundo saiba, foi efetuado o corte, os reitores mandaram os prints das telas do orçamento comprovando que os cortes foram realizados. E depois, em menos de 24 horas, quando provavelmente foi alertado pelos juristas de que esse corte era ilegal, Sim. Não pode cortar recursos porque tu não gosta do que acontece na universidade, ele então estendeu o corte a todas as universidades federais. Então, obviamente, é uma atitude que não tem nenhuma relação com economia, é uma atitude política e que, portanto, tem que ser revertida no campo da política e não no campo da economia. Se fosse uma questão econômica, nós estaríamos sempre dispostos a dialogar e tentar soluções, economias, como já vimos fazendo. No caso da UFPEL, por exemplo, a gente economizou mais de 10 milhões desde o começo da gestão em 2017. Mas nesse caso não tem nada de economia, trata-se de uma pura perseguição política que, por algum motivo, o governo federal elegeu as universidades federais como sua inimiga, o que me parece uma escolha completamente descabida, porque a população tem as universidades federais como sua amiga. Aqui em Pelotas, por exemplo, o nosso único hospital 100% SUS, a maioria da população todos têm acesso e a maioria utiliza o Hospital Escola da UFPEL, ele é da universidade, tem 4 unidades básicas de saúde em diversos bairros da cidade que são mantidas pela universidade. Então, o governo se colocar contra a universidade faz com que ele se coloque contra a sociedade.
Isso tem que ser sempre relembrado à comunidade que isso acontece. Reitor, o que o senhor conclama a comunidade, não só a universidade, para que se possa fazer nesse sentido? Não, eu tenho dividido a ação em 4 grupos. Então, o primeiro é a mobilização nas redes sociais. Infelizmente, nós estamos numa situação em que temos um governo que se comunica pelas redes sociais, que ao invés de fazer gestão fica tuitando. Então, a gente vai ter que responder no espaço onde eles atuam. Então, a mobilização nas redes sociais é muito importante. Depois, a mobilização na rua. Então, estudantes na rua é a coisa que mais assusta o governo, tanto que eles tentaram dizer que esses cortes não se aplicavam aos estudantes. Obviamente que se aplicava, então a mobilização nas ruas é essencial. Depois, a mobilização política. Certamente que os nossos deputados, senadores, inclusive queria aqui agradecer publicamente a nossa prefeita, fez uma manifestação no Facebook de solidariedade, dizendo que está junto com a universidade, o prefeito do Capão do Leão a mesma coisa, deputados federais, vários me escreveram, senadores, então uma mobilização política forte. E o quarto é o diálogo com a mídia. Uma outra coisa que é muito interessante para nós é como a mídia está repercutindo esse corte, porque a mídia ela não está a serviço de governo, ela não está a serviço de universidade, ela está a serviço da comunidade. E a comunidade efetivamente está muito indignada com esses cortes. Claro que a comunidade ainda tem muitas dúvidas, porque as informações desencontradas são ditas por aí, mas a comunidade está do lado das universidades, então a divulgação o máximo possível na mídia das ações das universidades vai ajudar muito nesse enfrentamento para que esse corte seja revertido, para que o governo pare de fazer briga com as universidades e vá governar o país, que é o motivo pelo qual eles foram eleitos. Obrigado, professor, o reitor da Universidade Federal dos Pelotas, professor Pedro Curialau, por ter participado aqui conosco na Rádio Federal FM, contando o que está acontecendo. Não sei se o senhor tem mais alguma coisa a juntar a essa nossa conversa. Não, só agradecer os nossos ouvintes, pedir que todo mundo permaneça mobilizado, pedir que as pessoas, ao mesmo tempo em que tenham consciência, especialmente os nossos estudantes, da gravidade da situação, mas que também tenham maturidade, responsabilidade para enfrentar o assunto de forma madura, de forma tranquila. Não é momento de sair fazendo greve, é momento de sair fazendo manifestação, a gente precisa de muita mobilização. Então que os nossos alunos e servidores fiquem tranquilos que a gestão da universidade vai seguir trabalhando para garantir que os cortes sejam revertidos e que a universidade seja viável até o final do ano, até o final da década, até o final do século, porque as universidades federais são um patrimônio da sociedade brasileira.